Olha, de uns tempos pra cá, parece que não se fala em outra coisa, né? Banho frio. Tá por toda parte. De atletas a influenciadores de bem-estar. Todo mundo parece que tá mergulhando nessa ideia. Literalmente. Virou uma febre. Mas no meio de tanto hype, o que é verdade mesmo nisso tudo? E é exatamente essa pergunta que a gente vai tentar responder aqui. Afinal, banho frio é, sei lá, um milagre para a saúde ou é só mais uma moda passageira com um monte de benefício exagerado? Chegou a hora de separar o fato da ficção. Então, vamos lá, mergulhar de cabeça nisso. E para começar, vamos direto para as promessas mais, digamos, bombásticas. Aquelas que mais chamam a atenção, sabe? O tal do impacto no crescimento muscular e nos níveis de testosterona. O que será que a ciência tem a dizer sobre isso, hein? E logo de cara, a gente já viu um contraste bem grande entre o que se fala por aí e o que acontece de verdade. O mito é que o banho frio dá aquele pico direto de testosterona. Mas, olha, a realidade que a ciência mostra é que o efeito é bem mais sutil, é mais indireto. Então, o lance é o seguinte: o banho frio não é um botão mágico que aumenta a testosterona do nada. Pensa assim, ele ajuda a criar um ambiente melhor no corpo. Como? Ajudando a melhorar o sono, a diminuir o estresse. E isso sim, cria as condições certas para um equilíbrio hormonal mais saudável. E olha só, aqui tem um alerta muito, mas muito importante. Para quem treina pesado, focado em ganhar massa muscular, o famoso banho gelado logo depois do treino pode, na verdade, atrapalhar. Ué, mas por quê? Porque ele pode diminuir aquela inflamação natural que acontece depois do exercício, sabe? E essa inflamação é super necessária para o corpo reparar e construir os músculos. Ok, então já que a gente esclareceu esses pontos sobre músculos e hormônios, vamos agora para os benefícios que, apesar de serem um pouco mais modestos, têm uma base científica mais sólida. Vamos falar do impacto no metabolismo e no sistema imunológico. E a chave para entender isso é um conceito muito legal: a gordura marrom. Não é toda a gordura que é igual. Enquanto a gordura branca, a mais comum, armazena energia, a marrom faz o contrário. Ela queima calorias para gerar calor e manter o corpo aquecido. E adivinha o que ativa essa gordura? Exato, o frio. Mas calma lá, é importante alinhar as expectativas aqui. Sim, ativar a gordura marrom queima mais calorias. Mas o impacto disso no emagrecimento é pequeno, tá? É modesto. De jeito nenhum isso vai substituir uma boa alimentação e exercício físico regular. Não é uma pílula mágica para perda de peso. Certo. E aquela história de que o sistema imunológico fica mais forte? Bom, alguns estudos até sugerem que quem toma banho frio com frequência tende a ficar menos doente. Só que a ciência ainda vê isso com um pé atrás, a evidência é considerada limitada. Ou seja, é uma pista bem interessante, mas ainda não é uma certeza absoluta. Bom, agora a gente vai entrar na área em que os benefícios do banho frio parecem ser mais claros, mais fortes e que para muita gente é o verdadeiro motivo para encarar a água gelada. É aqui que a conversa fica boa de verdade. Olha só que interessante, o efeito mais consistente e que as pessoas mais sentem na pele não é no corpo, mas na mente. É sobre bem-estar mental. A clareza, o foco, aquela melhora no humor, é isso que se destaca como grande benefício. Tá, mas por que isso acontece? Basicamente, aquele choque da água fria na pele manda um sinal para o cérebro que dispara uma cascata de neurotransmissores importantes, tipo a noradrenalina e a dopamina. E o que isso causa na prática? Um pico de energia, um foco mais afiado e uma sensação de alerta que pode durar um bom tempo. E tudo isso tem a ver com um princípio biológico bem legal chamado hormese. A ideia é simples. Quando a gente se expõe a um pequeno estresse controlado, como o frio do banho, a gente está basicamente treinando o corpo e a mente. É como se fosse uma vacina contra o estresse, sabe? Ajuda a gente a lidar melhor com os problemas maiores do dia a dia. É literalmente um treinamento de resiliência. Ok, mas é claro que a gente precisa falar sobre segurança. Não dá para sair por aí mergulhando no gelo sem pensar. O banho frio não é para todo mundo, e é fundamental, fundamental mesmo conhecer os riscos antes de começar. O que acontece é que aquele choque de frio dá um susto no corpo, e isso aumenta de repente a pressão arterial e os batimentos do coração. Por causa disso, quem tem hipertensão não controlada, alguma doença cardíaca, arritmia ou já teve um AVC deve evitar essa prática. Ou, no mínimo dos mínimos, conversar com o médico antes. Segurança em primeiro lugar, sempre. Certo? Então, para quem está liberado e ficou com vontade de experimentar, qual é o jeito certo de começar? Sim, existe um passo a passo para fazer essa adaptação de um jeito mais seguro e menos sofrido, digamos.
O segredo é ir aos poucos. Ninguém precisa virar o homem de gelo da noite para o dia. Comece com uns 20, 30 segundinhos de água fria só no final do banho quente. O ponto mais importante de todos, controlar a respiração. A vontade inicial é de hiperventilar, mas respirar fundo e com calma ajuda a acalmar o corpo. Com o tempo e a prática, vai ficando mais fácil, pode acreditar. Então, chegando aqui no final da nossa análise, a conclusão que fica é bem clara. O banho frio é sim uma ferramenta poderosa, uma ferramenta eficaz, mas está bem longe de ser a solução milagrosa que pintam por aí. As grandes vantagens de verdade estão na parte mental, na melhora do foco, do humor e nesse treinamento de resiliência que a gente falou. É uma prática de disciplina que exige respeito aos próprios limites e que oferece, sim, recompensas bem reais. Então, a pergunta que fica no ar é, sabendo de tudo isso, dos mitos, das verdades e dos cuidados, será que vale a pena encarar esse desafio gelado?